Que Deus te abençoe nesta porção. Muito bem, esta é a minha porção de hoje, mas antes de começar aqui a mostrar os 3 homens que caíram porque deram ouvido à voz da sua mulher, um foi Adão, o outro foi Sansão e o outro foi Acabe. Ambos caíram em consequências e levaram outros a consequências por dar ouvido à voz da sua mulher. Mas veja só, eu quero dizer que a mulher é importante para o lar, para a igreja, para a sociedade, assim como o homem. Porém, eles estão em posições diferentes. A mulher é algo importantíssimo. Nós não somos machistas, certo? E eu espero que depois desta programação, nenhum homem se torne um machista achando que deve fazer isso e isso com a mulher, porque um verdadeiro homem ama a sua mulher e não trata a sua mulher como um capacho. Porque tem muitos homens que não são homens, sabe? Não são homens de verdade, sabe? Eles tratam mal a sua mulher, muitos deles são vagabundos, muitos deles não trabalham, é a mulher que sustenta a casa. Tem certos tipos de homem que não são homens. É duro dizer isto, mas é a realidade. Então, um verdadeiro homem ama sua esposa, é capaz de dar a vida por ela como Cristo deu a vida pela igreja. É assim que as Escrituras nos ensinam. Então, uma verdadeira mulher é submissa ao seu esposo. Ela sabe qual é a sua posição no lar. Então, ela é importante. A mulher, ela é importantíssima. O profeta desta era disse: se tem uma coisa boa que Deus pode dar ao homem depois da salvação, é uma boa mulher, é uma boa esposa, uma companheira onde ele possa sentar e compartilhar os momentos compartilhar os momentos com ela, conversar, poder ter um colo para poder se reclinar, ter uma companheira para te ajudar, porque a mulher foi justamente tirada do homem para isto, para ser uma auxiliadora. Esta é a função. Observe. Então, em posições, eles estão diferentes. Olha, são diferentes. O estado é diferente. Mulher é importante, assim como o homem é importante, certo? Porém, em posições, como Deus ensina na Bíblia, eles estão em estado diferentes. Vamos ver aqui. A mulher, ela se alegra tanto quanto o homem nas bênçãos de Deus. Porém, eles foram criados em papéis diferentes. Observe. Papéis diferentes. Vamos. Ao homem foi dado a condição de quê? Para quê? Para ser líder no lar, líder na igreja, líder na nação. A mulher não foi criada para governar. Então, o homem ele tem que ser líder em todos esses aspectos, no lar, na igreja e na nação. Então veja só, essa é a posição dele. Ela não pode tomar esta liderança porque algo irá abaixo, porque como a gente usa a expressão irá de algo abaixo, cairá. Se ela tomar posição de liderança, não dá certo. Porém, ela é como uma coluna no lar, na criação dos seus filhos. Porque o esposo sai para trabalhar e ela fica mais tempo com os filhos. Então, ela deve educar os seus filhos. Aí sim, como esta coluna no lar, ela vai educar
aquelas crianças, porque ela tem mais tempo com ele. Você lembra do exemplo de Susanna Wesley, que mesmo com 17 filhos para criar, orava todos os dias 2 horas e ensinava para seus filhos. Então ela foi mãe do 6º mensageiro da era de Filadélfia, o John Wesley, um homem de Deus. Ela foi quem educou ele para aquilo. Então veja só, a mulher não foi dada a ela ministérios. O ministério quíntuplo de Efésios, capítulo 4, versículo 11, não foi dado a mulheres. Pastor, profeta, apóstolos, evangelistas e mestres. Vamos voltar na sequência. Apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas. Não foi dada a nenhuma mulher. Ela não pode assumir este papel em hipótese nenhuma. É contrária às Escrituras, portanto não existe uma mulher pregadora. Não, é contrário às Escrituras, é maldição. Sentar numa igreja para ouvir uma mulher pregar é uma maldição. Não faça isso. Eu estou te aconselhando, você vai sair dali cheio de maldição ao ouvir uma mulher pregar. Então, veja só, uma coisa importante que eu quero destacar é que antes da queda, ela tinha co-igualdade com seu esposo, mas depois da queda, ela perde esta co-igualdade. Por quê? Ela foi quem foi enganada e caiu em transgressão. Uma mulher, ela é fácil de ser enganada, por isso que ela não pode ser líder, ela não pode estar em liderança, principalmente na igreja, de forma alguma. Então ela é fácil de ser enganada. Antes do pecado, ela tinha co-igualdade, mas depois do pecado, ela passou a ser inferior, porque Deus disse assim: o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E nós vamos explicar aqui que a queda, nestas programações, que a queda foi sexo. E observe quando Deus diz assim: o teu desejo será para o teu marido. Ao cair, ela despertou a libido. E quando a mulher desperta a libido, ela tem desejo e mais desejo. Mas a única forma desse desejo ser preenchido é só através do seu marido. É só através do casamento. Fora disto, é contrário à lei de Deus, é contrário àquilo que Deus ensina. Isto é a verdade do assunto. Você não pode ser contencioso, querer contender com relação a isto. Isto é a Bíblia. Olha só, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Quando Deus chama a mulher para dar a ela as consequências da queda, diz que ela dará à luz em meio a dores de parto, e o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então agora ela perde esta co-igualdade e agora ela vai ser governada por ele. E uma verdadeira mulher sabe qual é a sua posição e sabe que tem que ser submissa ao seu esposo. Ah, mas eu casei com um cara que é um traste. Ora, isso foi a sua escolha. Carregue sua cruz. Porque você só pode se casar de novo, mulher, se seu marido estiver morto. A própria Bíblia ensina isto. Eu não vou entrar no mérito aqui de casamento, mas somente para você ficar atenta a isto. Esta foi a sua escolha, você escolheu errado, não orou, não buscou a Deus antes de se casar para saber qual era a pessoa certa, agora casou-se com um traste e não quer sofrer, irá sofrer. Sofrerá, mas aguente as consequências, carregue sua cruz. Se não quer viver com traste, a Bíblia diz: separe-se, mas não pode se casar de novo. Não pode se casar de novo. Isto é o que a Bíblia
ensina. Então veja só, você vai ver o seguinte, que depois da queda ela perde esta coigualdade e agora ela passa a ser submissa ao seu marido. 1 Timóteo capítulo 2, versículo do 1 ao 15 diz isto, Gênesis 3,16 diz isto, Efésios 5, 22 ao 24 também nos ensina isto. Pegue a Bíblia e leia, não seja contenciosa ou contencioso. Mas vamos lá. Portanto, deste ouvido à voz da tua mulher. Observe. Deste ouvido à voz de uma mulher caída, depois que ela caiu, que ela teve a relação com a serpente, ela deu para o seu marido, e você sabe, o fruto que a mulher dá para o marido comer é sexo. Nós vamos explicar isso aqui claramente nas programações e vamos mostrar o que é a semente da serpente. Então veja só, portanto deste ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei que não comeste. Observe, deu ouvido à voz dela porque ela havia caído e agora ele deu ouvido, praticou com ela e aí veio as consequências. Maldita é a terra por tua causa. Que consequências gravíssimas sofremos por esta queda de Adão, por ter dado ouvido à voz da mulher. Isso não significa dizer que uma mulher não tem um conselho para dar. Tem. O que está acontecendo aqui é que foi uma mulher que caiu com a serpente e depois veio e comeu com Adão. Que a queda não foi comer uma maçã, uma banana, uma uva, uma pera. Não, foi sexo. Mas ele acabou dando ouvido a ela e comeu. Teve a relação com ela. Maldita, então vem a consequência. Maldita é a terra por tua causa. Olha só, por ter dado ouvido à voz da mulher, maldita é a terra por tua causa. Se você for a uma igreja onde uma mulher está pregando, aquela igreja é maldita, porque está dando ouvido à voz da mulher. Não é para isso, ela não foi feita para liderar na igreja, não. Aquela igreja é maldita e os que estão ali estão recebendo maldição, porque estão dando ouvido à voz daquela mulher. E você sabe que igreja nas escrituras simboliza mulher. Mulher simboliza igreja. Quantas igrejas aí que são maldição, porque elas se põem acima de Cristo, se põem acima da sua palavra. Maldita é a terra por tua causa. Eu não havia nem nascido, mas eu iria nascer em pecado. Quando eu viesse a nascer, nasceria em pecado. A raça humana caiu por causa da queda de Adão, porque Adão deu ouvido à voz da sua mulher. A raça humana caiu, toda a raça humana entrou em pecado. Sofremos as consequências da queda de Adão por ter dado ouvido à voz da sua mulher. Você vai ver, eu estou te ensinando claramente, mostrando a verdade. Mas se você não der ouvido a estas palavras, um dia quando você estiver na perdição, você vai ver porque você deu ouvido à voz de igrejas caídas e naquelas igrejas tinha mulheres pregadoras. Mulheres nos púlpitos, e será tarde demais. Eu espero que com esta programação você saia. Onde houver uma mulher pregadora no púlpito, saia dali enquanto é tempo, porque a maldição está ali. A maior maldição é uma fêmea dominante. Então a raça humana foi atolada no pecado. Toda a raça humana cai junto, porque cai o cabeça, o restante cai. A cabeça é quem dirige
o corpo. Adão era o cabeça da criação. Ele cai, ao cair, toda a raça humana caiu junto. Toda a criação caiu juntamente com ele. Derrube o cabeça e o resto cairá junto. Deus colocou Adão ali para ser o Deus sobre a terra. Então ele era o cabeça. Ele deu nome aos animais. Ele deu nome àquela varoa chamando de mulher. Mulher por origem, esposa por vocação e mãe missão. Então a raça humana caiu. Em pecado fui formado e em iniquidade me concebeu a minha mãe. Todas as pessoas que nascessem do sexo seriam pecadores por causa que Adão deu ouvido à voz da sua mulher. Vamos lá? Sansão. Sansão era um nazireu, era um consagrado para a palavra de Deus. Um consagrado para Deus, não poderia passar navalhas pela sua cabeça, mas Sansão se envolveu em um relacionamento errado com uma mulher chamada Dalília. E Dalília queria arrancar o segredo da força de Sansão. Em que consistia o segredo da força de Sansão? Em obediência à palavra. Cumpra o voto de Nazireu, obedeça a palavra que a força permanecerá, mas desobedeça a palavra e você perderá sua força e se tornará igual a um palhaço. Se tornará igual a qualquer homem. Sansão disse: se eu perder minha força, eu me tornarei igual a qualquer homem. Se ele quebrasse o voto de Nazireu, ele se tornaria igual a qualquer homem do mundo. A única diferença do crente para os que estão fora é que o crente, o verdadeiro cristão, ele é lavado e remido pelo sangue de Cristo, ele obedece à palavra, tem o Espírito Santo. Isto consiste a sua força para vencer o pecado, a carne, o diabo e o mundo. Mas Dalília importunou Sansão. Sansão, tu me amas? Sansão, tu me amas? Me diz, em que consiste a tua força? E Sansão foi falando para ela: se me amarrares com cordas de Virgo, então eu perderei a minha força. Mas fizeram isto. Dalília fez isto. Então, o que aconteceu? Disseram: Sansão, aí vem os filisteus. Sansão torou as cordas e matou os filisteus. E Dalília importunou Sansão: Sansão, tu não me amas, porque tu mentistes para mim, Sansão, até descobrir o segredo. E Sansão confessou o seu segredo a Dalília, deu ouvido à voz da sua mulher, confessou o segredo, o cabelo dele foi cortado, ele perdeu a força e se tornou igual a um palhaço, foi para o moinho da tribulação. Se tornou cego, seus olhos foram vazados, ele se tornou cego. O homem que matava 1000 homens com uma queixada de jumento agora estava sendo conduzido por um rapazinho cego, sofrendo, parecendo um palhaço, porque deu ouvido à voz da mulher. E o terceiro, Acabe. Acabe afogou a nação de Israel em idolatria e orgias, porque deu ouvido à voz de Jezabel, deixou Jezabel governar sobre Israel, atolando aquela nação em perdição, orgias e sofrendo grandes consequências, como uma seca de 3 anos e meio. Como uma seca grande, consequências, até chegar à morte, sofrer as consequências, porque Jezabel mandou matar Nabote, e ali Deus lavrou a sentença de Jezabel, e depois Acabe viria a ser morto. Veja só,
Por que tudo isso aconteceu? Porque Acabe deu ouvido à voz de Jezabel, aquela idólatra que afogou a nação de Israel em idolatria. E se tem uma coisa que derruba o crente, que faz o crente ser fraco, fracassado, é quando ele pratica idolatria. Existem 3 espíritos que rondam hoje no mundo: é apostasia, idolatria e adultério. Esses três espíritos estão derrubando as pessoas, levando elas ao fracasso. E se tu queres fracassar, pratique idolatria. Idolatria é tudo aquilo que você coloca entre você e Deus. Então você é um idólatra. Se você colocar seu pastor entre você e Deus, você é um idólatra. Seu carro entre você e Deus, você é um idólatra. Sua igreja entre você e Deus, você é um idólatra. Você é um fracassado, um derrotado. Então Acabe afogou a nação de Israel em orgias, idolatrias, depravação, culto a Baal. Arruinou aquela nação. Arruinou. Mas no tempo de Acabe havia um Elias pregando, trazendo uma mensagem tremenda. E hoje, nesta época em que existe a depravação no mundo, a idolatria, igrejas e mais igrejas, maldição, mulheres pregadoras, eu estou pregando aqui a mensagem do profeta Elias para esta última geração, para restaurar todas as coisas, para nos levar de volta ao padrão original, a fé apostólica, a fé da igreja primitiva. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Restaurando de volta os padrões bíblicos, os padrões da igreja original dos apóstolos. Não tenho mais tempo para continuar, mas foi maravilhoso estar com vocês. Foi muito bom estar de volta nesta programação. Eu espero que você não me entenda mal como um machista, não. Um verdadeiro homem ama sua esposa e uma verdadeira mulher é submissa ao seu esposo. Então, não me entenda mal, eu espero que você receba isto como a verdade que te liberta. Saia destas igrejas onde existem mulheres pregando. Saia, porque isto é uma maldição. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Nossos cultos, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água, ali está o nosso tabernáculo. Vem estar conosco, domingos e quarta, às 19h30. Você é o meu convidado especial para estar conosco. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Fica na paz. Shalom.